Em tempos de tragédias e incertezas, as pessoas frequentemente recorrem à oração. E se você estiver nas redes sociais no dia em que ocorrer uma tragédia, verá pessoas usando a frase "em oração". Mas o que isso significa? Enviar orações faz diferença? Esta frase expressa empatia, apoio ou solidariedade para com as pessoas afetadas por uma crise. Elas postam ou dizem esta frase em resposta a desastres naturais, tiroteios ou dificuldades pessoais. Implica que a pessoa está oferecendo suas preocupações e considerações espirituais às pessoas afetadas por uma tragédia. Porém, nem sempre é bem recebido por todos. Por exemplo, após tragédias nacionais ou desastres naturais devastadores, os líderes políticos expressam as suas condolências e apoio às vítimas e às suas famílias com a frase "pensamentos e orações". Esta frase tem sido objeto de críticas e debates, especialmente quando é vista como um substituto para uma ação tangível ou uma mudança real. Os críticos argumentam que simplesmente oferecer pensamentos e orações, sem esforços concretos para resolver problemas, é insuficiente ou desonesto, especialmente em contextos onde é necessária uma ação imediata ou mudança política. Em 2023, vários políticos e personalidades difundiram seus pensamentos e orações durante desastres naturais. Após as inundações devastadoras no Paquistão, líderes mundiais, incluindo dos países vizinhos, expressaram solidariedade através de declarações oficiais nas redes sociais. Após o terremoto e tsunami no Japão em 11 de março de 2011, orações foram oferecidas não só por líderes religiosos, mas também por políticos e organizações de ajuda humanitária, enfatizando o apoio às vítimas. Após os incêndios no Maui, em agosto de 23, o ex-presidente Barack Obama expressou que os seus pensamentos e orações estavam com as famílias afetadas, mas também enfatizou que isso não era o suficiente e apelou a apoios tangíveis para a reconstrução. Muitos usuários das redes sociais expressaram frustração com a frase "pensamentos e orações", por ser repetitiva e ineficaz às tragédias. Memes e hashtags como "pensamentos e orações não bastam" criticam a aparente falta de ação efetiva. Durante a pandemia de Covid-19, alguns criticaram os líderes que ofereceram pensamentos e orações em vez de fornecerem infraestruturas de saúde robustas, recursos para os trabalhadores da linha de frente e políticas públicas de saúde eficazes. Afinal, o que devemos pensar desta frase, embora bem intencionada, não reflete o que queremos dizer com oração. Então, o que é oração? Se por oração entendemos simplesmente dizer algumas palavras para o alto sem qualquer intenção ou significado, podemos entender por que os críticos são tão negativos a respeito. Eles questionam esta frase por pensar que a oração é algo que se diz em voz alta sem fazer diferença. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos que a oração é fundamental para a nossa compreensão da vida cristã. A oração não é algo que fazemos para mudar Deus. A oração nos transforma de maneira fundamental. A verdade é que chamamos de oração o nosso relacionamento com Deus. Ao longo da Bíblia, há muitas histórias de pessoas que tiveram um relacionamento íntimo com Deus. Encontramos pessoas que brigam, discutem, clamam e oram a Deus. Mas isso significa que a oração é um ato sem sentido? Uma história se destaca nas Escrituras para esta conversa. Em Gênesis, Deus diz a Abraão que destruirá a cidade de Sodoma porque ela está cheia de pessoas más e pecadoras. Abraão implora a Deus dizendo: "Mas e se houver pelo menos 50 pessoas justas nessa cidade, você a destruirá?" Então, Deus cede dizendo: "Se houver 50 justos na cidade, não a destruirei." Abraão então se atreveu a perguntar: "Senhor, e se houver 40 justos na cidade, você a destruirá?" E Deus cede novamente dizendo: "Se houver 40, não destruirei a cidade." E Abraão continua insistindo até que parece ter conseguido que Deus concordasse que se houvesse pelo menos 10 pessoas justas em Sodoma, ele não destruiria a cidade. Deveríamos concluir desta história que Deus é um tirano que pode ser facilmente influenciado em seus planos? Bem, o verdadeiro significado desta história é de que Deus queria que Abraão entendesse seu coração e assumisse um papel ativo. A oração é a conversa entre uma pessoa e Deus. Deus queria que Abraão travasse um diálogo sobre o mundo e a tragédia no mundo. A oração não mudou a mente de Deus. Em última análise, esta conversa mudou a perspectiva de Abraão sobre Deus. A justiça merecida para uma cidade má é o castigo, mas Abraão insiste na misericórdia de Deus porque sabe que Deus não quer punir os inocentes.
Deus não quer que enviemos palavras vazias em tempos de tragédia e sofrimento, nem mesmo em momentos de alegria. Essa não é a essência da oração. Deus quer que o envolvamos num papo sobre o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Ele quer que vamos a Ele e lhe peçamos o que precisamos e lhe agradeçamos pelo que recebemos. No final, quer os pensamentos e orações representem um gesto de compaixão ou sejam criticados como palavras vazias, o seu papel nos leva a confrontar as nossas próprias ideias sobre o que realmente significa a oração. Alguns podem pensar que a oração equivale a dizer boa sorte, mas a oração pode ser uma resposta apropriada se a entendermos como um envolvimento ativo num relacionamento com Deus e como convidá-lo para a nossa vida diária. Nem sempre somos capazes de ajudar os outros direta ou indiretamente. A oração é o ato de envolver Deus em nossas vidas e pedir a Ele em nome dos outros por quem sentimos profundamente. Desta forma, a oração é uma resposta adequada tanto nos momentos difíceis como nos felizes. É uma forma de estar com os outros no seu sofrimento. Então, quando uma tragédia atinge a sua comunidade ou até mesmo a sua própria vida, a quem você recorre? Quando você diz a um amigo que está orando por ele do que você realmente está participando, isso mudará o mundo ou, mais importante, um encontro com o Deus vivo mudará você?